Nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida, que na década de 60 era de 54 anos, aumentou. Hoje chega perto dos 80. Com isso, cresce a quantidade de idosos no país. Só para se ter uma ideia, devemos ter até 2030 a quinta população mais velha do mundo. E será que o brasileiro está preparado para envelhecer? A gente ainda precisa se cuidar um pouco mais, tem muita coisa que o pessoal deixa de lado, acaba não fazendo, né? Não se cuida realmente, né? O brasileiro, eu acredito, está despreparado para muitas coisas, para envelhecer principalmente. Está tão difícil envelhecer, porque não tem saúde, não tem nada. No programa de hoje, nós vamos falar sobre longevidade. Você vai saber o que dizem a Constituição e o Estatuto do Idoso e conhecer as políticas públicas voltadas para essas pessoas. É agora no Repórter Justiça. A idade da Dona Ilse é um segredo guardado a 7 chaves. O que a gente conseguiu descobrir é que ela já passou dos 60 e está longe dos 70 anos. Revelar os aniversários comemorados é o que menos importa nessa fase da vida dela. Na minha avaliação, o que importa é a presença, é a cabeça e não a idade cronológica. Muitas vezes o pessoal fica avaliando a pessoa pela idade cronológica e não pelo desempenho, apesar de não ser uma jovenzinha. Ela pode até não ser uma jovenzinha, mas tem uma disposição danada e uma vitalidade como poucos. Hoje eu estou melhor do que os 40. Interessante. A disposição, a cabeça, a maturidade, certo? Então, hoje eu me sinto melhor, mais capacitada, certo? E também com autocrítica, também bem afiada, que tem a idade, que é uma idade que o mercado não está aberto ainda. E então você tem que ter um jogo de cintura para se fazer presente. Para não ficar parada e deprimida em casa, a professora aposentada decidiu se mexer. Abriu este pet shop. Passou a cuidar de bichinhos de estimação que retribuem com uma abanada de rabo o carinho que recebem e também sentem por essa vovó. Não vai tomar banho agora mesmo, tá? Vai tomar seu banho. Hoje, Dona Ilse é a prova viva de que existe, sim, vida após a aposentadoria. A aposentadoria, de fato, não é fácil. Mexe, sim, com o emocional. Por quê? Porque você vai deixar uma atividade, vai romper a sua rotina, o seu convívio com os colegas e você fica um pouco perdida. É aí que eu vejo a necessidade de o aposentado regaçar as mangas e tentar uma nova atividade dentro do mercado. Cada vez mais os mais velhos têm tentado essa inserção. Só que nem sempre é fácil. Para o diretor da Comissão dos Direitos do Idoso do Instituto Brasileiro de Direito da Família, há um preconceito em relação às pessoas acima de 65 anos no ambiente de trabalho. Em vez de nós falarmos de acumular de conhecimento, construção de sabedoria, nós estamos relacionando o quê? Jovialidade à capacidade. Isso que me preocupa. A minha maior preocupação é observar que a nossa sociedade não enxerga esse problema. Essa é a minha grande preocupação. Não ver esses problemas como tal. E ainda se prender o quê? A essa noção que jovialidade é o fim em si. E não viver uma boa vida. O artigo 230 da Constituição Federal diz claramente que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. A Carta Constitucional é uma carta ideal, ela é uma carta perfeita. Ela é uma carta o quê? Que propõe uma sociedade efetivamente republicana, efetivamente plural, efetivamente tolerante, efetivamente democrática. Mas nós temos que tirar da mente que não são as palavras normativas que vão mudar o quê? Apenas
exclusivamente a cabeça das pessoas. É por isso que eu preciso o quê? De um trabalho de formação, de reeducação. A sociedade também tem que estar preparada, a sociedade composta de jovens, preparada para receber de braços abertos essa nova, como eu diria, essa nova tendência de idades mais avançadas no mercado de trabalho. A tendência tem tudo a ver com o aumento da expectativa de vida. Quanto mais velha a população, maior a necessidade de se manter na ativa. Na década de 60, o brasileiro vivia em média 54 anos. Hoje, a também chamada esperança de vida da população está estimada em 76 anos e meio. Nos próximos 40 anos, ela deve chegar a mais de 80. Em 2060, um quarto da população terá mais de 65 anos. Como o Brasil é um país continental e cheio de particularidades, as projeções variam de estado a estado. Santa Catarina deve manter a liderança, com a população chegando a 84 anos e meio. No mesmo período, piauienses terão a menor expectativa de vida registrada ao nascer, 77 anos. Isso vai impactar na questão de previdência, na questão do trabalho, na geração de renda pela sociedade. Como isso vai se dar para a população brasileira? Como isso vai ser feito? Que política pública vai ser estimulada? Qualidade de vida, melhores condições, alimentação balanceada, saúde, tudo impacta nessa inversão da pirâmide. Isso não significa, no entanto, que o brasileiro tenha aprendido a envelhecer bem, mas certamente representa uma tendência do processo de envelhecimento ativo. Ou seja, não é aquele idoso decrépito, aquele idoso que não trabalha, aquele idoso que não tem uma atividade física, não, pelo contrário. É um idoso muito mais ativo, que ele tem vida, ele tem funcionalidade, ele é independente. Então, é um idoso muito diferente daquele idoso que a gente tem na memória, né, de antigamente. É um idoso mais ativo, dinâmico. Você vai à praia hoje no Rio de Janeiro, você vê os idosos de 80 anos correndo 10 quilômetros, que a gente jovem às vezes não consegue fazer. Então, assim, é um envelhecimento bem diferente, né, assim, uma tendência de envelhecer bem, né? O Luiz Alberto, ou professor Jacaré, como é conhecido entre os alunos, chega na terceira idade muito bem disposto. Vê o tempo avançar com naturalidade. E diz aí, parece que ele está quase completando 70 anos. Aqui, a longevidade é sinônimo de muito planejamento. É que desde cedo, esse arquiteto se prepara para a velhice. Usou a profissão que tanto ama para projetar uma casa-laboratório, um local para ser adaptado com o tempo, um cantinho que ele mesmo chama de casa para a terceira idade. A casa para a terceira idade, ela tem que ser uma casa que tudo tem que ficar aparente, porque a memória vai falhando. Então, se está aparente, você vê várias vezes aquela coisa durante o dia. Então, você vai guardando onde tudo está na casa. Outra coisa é que tudo esteja ao acesso da mão, ao acesso da mão. Você possa pegar a coisa, não fica ter que subir escada, subir em banco, nada. Tudo são coisas importantes para a casa do idoso. E você preparar essa casa para a terceira idade. E ele preparou tudo direitinho. Já tem espaço para elevador e, se preciso, essa sala de estar vai ser transformada numa unidade de terapia intensiva. Eu acredito que eu só vou usar a UTI no futuro muito distante, assim, eu espero, mas ela já está preparada aí. Entende essa ideia? Eu acredito que eu só vou usar o elevador daqui a algum tempo, mas o espaço já está preparado e eu já sei até qual o elevador que eu vou botar. O espaço pode até ser amplo e sem barreiras, mas aqui a ideia também é estimular o exercício e, com isso, olha só, esticar a juventude. Ao invés de você já colocar todos os equipamentos para o idoso, você não colocar e colocar o contrário. Fazer a casa com muita escada, inclusive escadas verticais, para que o idoso seja instado a subir nelas, a caminhar dentro da casa. O professor Jacaré também pensou em levar essa ideia adiante e compartilhá-la com leitores. Trabalha pesado na idealização deste livro. A previsão de lançamento é para 2020. Tudo é fruto da observação que ele tem sobre Brasília, cidade onde escolheu morar, e sobre a vida que vem levando nos últimos 50 anos.
A gente não se prepara para a vida profissional fazendo uma universidade. Da mesma forma, você tem que se preparar para o seu envelhecimento. Você tem que ter uma cidade, que os governantes pensem nisso e preparem a cidade para o envelhecimento da população. Você tem que ter sua casa aos poucos se preparando. E no próximo bloco, a repórter Renata Teodoro vai contar um pouco sobre a realidade da população idosa no país. Você sabia, por exemplo, que até 2030 nós teremos a 5ª população mais velha do mundo? Não saia daí que a gente volta já já. Pessoas dizem que eu sou uma pessoa jovem por natureza, mas eu não me sinto. Eu me sinto com 64 anos, com a idade que eu tenho na realidade. E eu não faço exercício para parecer mais novo, apenas para ter saúde mesmo. Hoje eu foco mais sabendo que em função da minha idade, né, a minha idade física, né, e não a idade mental, eu não posso perder tempo. Né? Então, com isso, a gente valoriza mais, né? Então, a gente dedica muito mais. Eles atingiram a chamada terceira idade e, diferentemente do que muita gente pensa, descansar está fora dos planos. Pelo contrário, um dos maiores desafios do Rui foi quando ele precisou interromper as atividades físicas por 8 meses, depois que passou por uma cirurgia no quadril. Foi um sacrifício. Mau humor, indisposição. Para quem tem o hábito, né, é muito difícil parar durante tanto tempo. A Olívia sabe bem o que é esperar o tempo passar para realizar um sonho de vida. Foram 40 anos longe dos livros. Eu me permiti, porque eu poderia ter estudado, mas eu ficava assim, poxa, eu vou deixar minhas filhas desempregadas, eu não vou ter atenção, não vou dar atenção a elas. Como serão criadas pelos outros? Para ela, essa possibilidade estava fora de cogitação. Criou 3 filhos sozinha. Anos se passaram e quando chegou na casa dos 60, resolveu se permitir de novo e foi em busca do que tanto queria. Eu vou ser uma advogada, né? Eu ainda vou trabalhar como advogada, ainda vou ser útil para essa sociedade. Né? Então isso me emociona. E deu certo. A Olívia já está no 8º semestre da Faculdade de Direito, é apaixonada pelo curso e não perdoa nem o professor quando quer buscar uma resposta para alguma questão. Quando ela tem uma dúvida, por várias e várias vezes, meu WhatsApp, 11 horas da noite, meia-noite, desperta, ela mandando mensagem pedindo auxílio, coisa que os outros alunos normalmente não fazem. Pessoas como a Olívia e o Rui estão realmente tomando conta do pedaço. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2030, o Brasil terá a 5ª população mais velha do mundo. E esse cenário não para de crescer, porque até 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos chegará a 2 bilhões, o que vai representar 1/5 da população mundial. Mas para o Dr. Danilo, o Brasil não está preparado para ser um país de idosos. Inicialmente, a gente pode falar de problemas de ordem de acesso a bens públicos, saúde pública, acesso a serviços de saúde diferenciado, especializado. Ainda nós temos um problema de escassez de acesso a especialistas de geriatria. Temos problemas vinculados à área previdenciária. E ainda temos problemas que, na minha opinião, são até mais graves, que é o tratamento que a sociedade dá ao seu idoso. Era esse o medo que a família da Olívia tinha quando ela entrou na faculdade. Como eu sou um pouquinho paraense, né? Criei sozinha as filhas, então você é pai e mãe, você vira uma leoa, você podia até maltratar alguém, falar grosso. Eu dizia, não, eu não vou sofrer bullying, né? Apesar que quando eu comecei, tinha coleguinhas de 17 anos que olhavam assim, mas para mim era indiferente. Como eu tive e tenho colegas que nós começamos, eles com 17 anos, que são os amores da minha vida. Ela sempre foi tida como a avó do pessoal da turma. Eu me dirijo aos meus alunos sempre brincando, chamando
por apelidos, que muitas vezes eles me possibilitam esse alcance. Ela, até hoje, eu ainda tenho uma certa resistência, é senhora, então eu tenho um carinho por ela como uma avó realmente. Só que nem todo mundo tem essa postura nos dias de hoje. E os que antigamente eram vistos como figuras de respeito, hoje são tratados com insensibilidade. A promessa da modernidade em termos uma vida qualitativa e mais longeva está intimamente também ligada a um discurso de jovialidade forjada. E o que nós observamos? Diante dessa jovialidade, que na prática o idoso nunca alcançará, e é isso que eu quero mostrar, eu não posso viver 20 anos com 60 anos, nós observamos o quê? Que as gerações mais jovens menosprezam o seu idoso, discriminam o seu idoso. O Rui, por exemplo, não quer saber de parecer mais jovem, não. Corrida contra o tempo, nem pensar. O que ele quer mesmo é viver seus 64 anos, curtindo os pequenos, grandes prazeres de um dia a dia comum. Eu me sinto bem depois do exercício. Eu chego na minha casa, tomo meu banho de piscina, não dispenso a minha cerveja gelada, lógico, né? Que eu também sou filho de Deus. Mas assim, a disposição mesmo. O que me traz aqui é a disposição que eu fico durante o dia e durante o período que eu estou aqui. E como o Rui não tem moleza, não. Ele treina quase 2 horas por dia, 4 vezes por semana. Malha num ritmo tão acelerado que chega a perder quase 800 gramas por dia. Rui, então para malhar não falta disposição. Eu adquiri esse hábito há muito tempo, desde que eu ingressei no Banco Central em 1977 e ainda malhava na antiga academia da ASBAC, né, que é a associação do clube da Associação dos Funcionários do Banco Central. E graças a Deus eu continuo mantendo essa disposição até hoje, com 64 anos. Saúde, disposição, bem-estar, né? O exercício é uma coisa muito importante. Haja disposição para acompanhar essa geração do futuro. O vovô de pijama e a vovozinha fazendo tricô já eram. Agora a pegada é outra. Amo o curso, amo a minha faculdade, amo meus professores e os meus colegas. E como vai ficar o Brasil daqui para frente? No próximo bloco, você vai conhecer as saídas para que a população volte a crescer e o porquê da natalidade estar tão baixa no país. É já já! As crianças estão nascendo menos no Brasil. Aquelas famílias numerosas do passado já não existem mais. Hoje, as mulheres brasileiras não chegam a ter nem 2 filhos. Resultado disso, uma população cada vez mais velha. A Bruna e o marido, por exemplo, escolheram uma cacatua ao invés de um bebê. Jack é meu filho. Jack é meu filho. Não por enquanto. Tá fazendo esse papel plenamente, né, meu amor? Papel de criança da casa. Está sendo cumprido com sucesso, com excelência. O Jack foi planejado, viu, gente? Custou caro e veio lá da Austrália. Mesmo assim... É menos complicado, né? Uma criança, ela requer muito mais atenção, ela requer muito mais cuidado. Por essas e outras, muito casal tem optado por não ter filhos. Os pequenos demandam tempo, dinheiro e disposição. Isso fora as necessidades básicas, como saúde e educação, que nem sempre são garantidas pelo serviço público, como afirma este economista. Às vezes, o fator limitador dessas decisões é a questão econômica, é a questão do emprego, é a questão do estudo, porque você tem até há pouco tempo atrás, há umas 2 décadas, escolas públicas de alta qualidade. Então os pais não tinham preocupação nenhuma de deixar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é escola privada, que custa um absurdo, né? Então, os pais ficam preocupados, onde eu vou colocar? Então, isso tudo o governo tem que olhar, melhorar a qualidade da educação, né? Fazer com que as famílias incentivem, de alguma forma, o seu crescimento, né? Natural, né? Com total liberdade de escolha. Um empurrãozinho que, para Miquela, supervisora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deveria ser importado de outros lugares.
países muito desenvolvidos, o que eles fazem? Você tem licenças de licenças maternidades bem maiores. A gente tem o quê? De 6 meses. Países como a Finlândia, a Noruega, a mulher tem 4 anos de licença. Porque eles sabem que é importante você investir nessa população que é extremamente jovem. Então, assim, como é que vai ser esse pensar, essa cultura? Isso tudo já tem que começar a ser analisado, pensado. A gente pode pegar aí a experiência de países que já são envelhecidos, como o Japão, os países do norte da Europa. O que eles fazem, né? A gente fazer aí utilizar os exemplos positivos que tem no mundo para a gente ver o que a gente pode fazer para melhorar. Só que a Bruna não quer mexer no time que está ganhando, ainda mais agora que virou empresária e está prestes a abrir um café. Esse contexto social que a gente está, e no caso o meu contexto também de estarem abrindo novos horizontes, abrindo um negócio, não é um momento. Não é um momento. Então parece que tudo vai... Primeiro eu não queria, depois eu me mudei, aí eu continuei não querendo, agora eu tenho um negócio, eu continuo não querendo... Não mudei de opinião, os anos vão passando e a opinião vai continuando a mesma. O Jack nem ousa meter o bico nesse assunto, mas é claro que não acha ruim ter as atenções só pra ele, né, Jack? Gente, esse aqui é o quartinho do Jack. Olha só, uma criança dorminhoca, viu? Porque nessa gaiolinha ele entra e dorme de 11 a 12 horas por noite. Entra às 6 e só sai às 6 da manhã, né, Jack? O que mais? Esse tronco aqui, a Bruna trouxe também, né? Fez pra ele. Aqui onde ele come. Que foi, Jack? Que foi? E ele conversa. É um menino, tá curioso, tá querendo saber. Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Dá um tchau. Enquanto a expectativa de vida do brasileiro aumenta, o Jack não se preocupa com isso. Nessa elegância toda aí, ele pode viver até os 80 anos. É fofurice para mais de décadas. E não adianta ficar de olho, não. Esse aqui já tem dona. Nem se me oferecerem $1 milhão. Bruna, você vende o Jack? Não vendo. De um lado, casais que não querem ter filhos. Do outro, uma população idosa que cresce cada vez mais. Para o César, esse novo cenário vai impactar a economia do país. Isso na Europa já experimentaram em alguns anos, em algumas décadas, e no Brasil está vindo com força. Isso é muito preocupante, né? Você tem do outro lado da pirâmide, lá em cima, acima de 65 anos, crescendo, cada dia mais aumentando em função exatamente da qualidade de vida, né? As expectativas de vida vêm aumentando. E o que isso pode implicar do ponto de vista econômico? Vai faltar gente na faixa que vai ter que produzir para garantir tanto a qualidade de vida de quem está abaixo de 14 anos, como está abaixo de 65 anos. Quando você faz essa relação, você vê a dependência, ou seja, teoricamente, essa população ativa, entre 14 e 65 anos, elas estão produzindo, gerando renda para sustentar essa outra população que teoricamente não seria ativa. Então existe esse processo de relação de dependência. Um processo que, na prática, a Kalena sabe bem como é. Ela e o marido criam 3 netos sozinhos. Às vezes pesa um pouco. Agora, últimos tempos, agora que eu estou desempregada, está sendo complicado para o meu marido. Porque o pequeno, por jogar muito futebol, ele está no campeonato de Brasília, eu tenho que ter dinheiro para levar ele aos campeonatos. Eu tenho que levar o lanche para ele. Né? Então, tem o campeonato que a gente paga e tudo, mas apertadinho assim a gente está conseguindo. Mas é complicado essa parte aí, porque antes essas necessidades deles eu supria todas. Agora meu marido, além de manter a casa, tem que manter isso também, essas coisinhas. Aí já viu, né? Aperta daqui, dali e acaba dando certo no final. Se em coração de mãe sempre cabe mais um, imagine no de avó. O IBGE destaca que, além dos aumentos de gastos com saúde e aposentadorias, cresce também o número de pessoas fora da idade de trabalhar e, portanto, de dependentes. Se você tem um processo de envelhecimento, você vai aumentar a relação de dependência da população, né? Ou seja, você vai chegar a 67, a cada 100 brasileiros, 67 brasileiros vão ser dependentes. Vão ter menos de 14 anos ou mais de 65 anos. O artigo 14 do Estatuto do Idoso garante o sustento dessas pessoas e de familiares por parte do governo, caso a família não tenha condições. Mas para que quadros assim como o da Kalena e de milhares de outros idosos brasileiros sejam diferentes, é preciso mudar.
E essa alteração começa nas leis. Como eu digo, quando eu tenho a necessidade de criar leis para um nicho, é porque a sociedade não encontra moralmente condições de respeitar esse nicho como igual. Se eu falo de o quê? De um estatuto da criança e do adolescente, eu estou reconhecendo que ele é a parte mais fraca da sociedade. E da mesma forma, quando eu falo de estatuto do idoso, eu estou dizendo que o quê? O idoso é a parte mais fraca dessa sociedade. Então nós temos que reconhecer a importância do papel do idoso, a sua participação no ontem e no hoje na formação da nossa sociedade. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Para enviar uma sugestão de reportagem é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, repórterjustiça@stf.jus.br. Você também pode rever este e outros programas pelo YouTube. Nosso canal é TV Justiça Oficial. Até semana que vem. Tchau, tchau.